Deputado, eu quero falar um pouco de segurança pública agora e vou pegar um exemplo que ocorreu nessa semana do rapper Oruan. Então, ele basicamente fugiu de uma operação policial e foi se alojar em um dos complexos de favela do Rio de Janeiro e falou que lá não seria preso, entre outras coisas, porque ele é filho do Marcinho VP, líder histórico do Comando Vermelho. Então, o senhor é do Rio de Janeiro, o senhor é de lá. Por que a gente não consegue resolver essa questão de segurança pública do Rio de Janeiro de simplesmente ter facções que dominam parte do território e nada acontece? O que é da alçada do governo federal? O que o Estado do Rio de Janeiro pode fazer, mas que não mudou até agora? Olha, a gente tem tempo aqui para falar, porque para falar de segurança pública e sobre problema de facções, a gente vai ter que contextualizar como que surgiram as facções. As facções, hoje elas têm esse formato, elas começaram lá em Ilha Grande, né? As pessoas têm que saber como é que isso começou. Lá em Ilha Grande, na época do regime militar, nós tínhamos lá o presídio de Ilha Grande, havia dois segmentos, né, duas alas. Uma ala para os presos comuns, que eram traficantes, sequestradores, ladrões, e os presos políticos, que eram os subversivos da época do regime militar, que eram as pessoas que eram os comunistas. E quando eles estavam juntos, esses que eram os presos políticos ensinavam para os presos comuns as táticas de guerrilha, a ideologia comunista, e por isso que nasce lá em Ilha Grande a Falange Vermelha, que mais tarde se torna Comando Vermelho. E o Comando Vermelho, ele começa a adentrar nas comunidades, começa a adentrar nas favelas. Então, assim, já as facções têm um DNA da esquerda. Já lá em Ilha Grande já começou com o DNA da esquerda. Quando elas começa a ir para as comunidades, para as favelas, no governo de Brizola proíbe as polícias de subirem nas comunidades. Proíbe que elas pudessem fazer incursões para prender os traficantes, para prender o Comando Vermelho. E isso faz com que as comunidades, isso faz com que o Comando Vermelho, essa grande facção, começasse a se proliferar, aumentar o seu poderio, aumentar a sua instrumentalização, a sua estruturação no estado do Rio de Janeiro. A partir disso surgem outras facções, surge o Terceiro Comando, o ADA, Amigo dos Amigos, o Terceiro Comando Puro, e hoje eles estão de uma forma pandêmica, se pode dizer assim, no estado do Rio de Janeiro. E aliado a tudo isso, nós temos um judiciário que é muito garantista, que é muito, digamos assim, complacente. Nós temos também um código penal, um ordenamento jurídico que é muito benevolente com bandidos, muitos benefícios penais. Nós temos, inclusive, para traficantes, eles podem ter progressão de regime, podem ter liberdade condicional. O próprio STF, na época da pandemia, fez a DPF, que eu agora nem me recordo mais o número, mas a DPF das favelas, né, a partir de uma provocação do PSB, eles... A 635. 635, a DPF que 635. vem de um partido de esquerda e cai para o Edson Fachin fazer o que fez Exatamente. na época da pandemia. O que o Fachin fez foi uma nova versão do que foi feita por Brizola. Ele permitiu com que houvesse mais um novo complexo, que é o Complexo de Israel, que tem um poderio de facções muito, muito grande. As facções, elas se estruturaram de uma forma nunca antes vista, ficaram muito mais ousadas, começaram a levar, inclusive, para o asfalto as suas práticas. Então, assim, não é algo fácil de você resolver. É evidente que tem que ter toda uma questão de uma sinergia de competência estadual com competência federal, mas, acima de tudo, nós temos que reconhecer que o estado do Rio de Janeiro vive uma situação de guerra civil não declarada. Quando as pessoas falam que a polícia não pode subir numa comunidade, não pode ir numa favela, sobretudo esses que são aí os teóricos, os especialistas de ar-condicionado, esses especialistas da UF, que muitas vezes falam, que geralmente são pessoas de esquerda, que, olha, não é assim que se deve levar a questão da segurança pública e tal. Eles estão pedindo com que não haja mais a presença do Estado
na comunidade. E quando não há a presença do Estado, o que acontece? Há o avanço do Estado paralelo. São desses que não permitem que alguém que é de uma outra favela, que é dominada por uma outra facção, possa ir nessa favela. Uma menina que namora, uma menina que é de uma comunidade dominada pelo Comando Vermelho, se ela vai para uma favela que é dominada pelo Terceiro Comando Puro, ela tá namorando com um cara de lá, ela tem a sua cabeça raspada, é esculachada, que é como o termo que se fala, né? É muitas vezes estuprada. Então tem que ter realmente uma virada de chave e no sentido de fazer com que as polícias possam trabalhar, com que as polícias possam ter retaguarda jurídica e que possa haver essas incursões para que a presença do Estado ela se faça forte nas comunidades, nas favelas, para asfixiar o tráfico de drogas. Só que aí você vê o STF fazendo tudo ao contrário, inclusive querendo legalizar o uso da maconha. Se está legalizando o uso da maconha, alguém vai ter que vender. Quem vai vender vai não sei quem, os traficantes. Então é algo muito complexo de você realmente conseguir vislumbrar uma saída, mas é algo que deve ser pensado em conjunto com o governo estadual, com o governo federal e, sobretudo, sem interferência do Supremo Tribunal Federal. A senhora acredita que essa ajuda pode ser inclusive internacional? Como o governador Cláudio Castro entrou em contato com o governo dos Estados Unidos para ver se declara o Comando Vermelho, por exemplo, como um grupo terrorista. Na verdade, né, o Cláudio Castro ele quis fazer uma ceninha para poder ficar bem, mostrar que ele estava fazendo alguma coisa, né, contra as facções no nosso país, mas de fato eu acho que nós temos que criminalizar as facções como terroristas, como isso já vem sendo aí ventilado, mas o governo Lula fala que não, que essa não é a saída, que não podemos tratar como terrorismo. Mas como não... Crime comum. Crime comum. Pô, os caras têm o mesmo modus operandi de terroristas. Olha a violência que é praticada contra cidadãos comuns, contra policiais, então tem que ser tratado dessa forma. E realmente, eu acho que é uma saída interessante, eu acho que é algo que deveria realmente ser levado em consideração.